Nossa, nem sei se eu sei fazer isso mais. Será que vai aparecer alguém hoje? Ó, a Bia! A Bia não me abandona. Gente, eu não sei mais se eu sei fazer isso. Vamos tentar. E hoje é a estreia do Dr. Francisco Daut. Eu também tava com saudade. Tava com saudade. Hoje é a estreia do Dr. Francisco Daut aqui nas lives. Vou ver se eu já acho ele aqui. Que eu mandei um tutorial pra ele para ele aprender. Achei, ó, já achei aqui, já vou chamar e a gente já vai começar a conversar. Vamos ver. Ó, doutor, já mandei o convite aí, é só aceitar, ó, tá conectando. Tá dando certo. Opa! Ei, viu como deu É, certo? pois é, o Tecnocoisa aqui funcionou, meu Deus do céu. Deixa eu, deixa eu colocar um enquadramento melhorzinho aqui. Tá ótimo assim. Tá bom? Tá ótimo, tá muito bom. Tudo bem? Beleza. Tudo ótimo. E você aí, É a como é que sua, tá? é a sua estreia nas lives no Instagram? Na verdade, não, porque apesar de eu ter feito uma com o Eduardo Afonso outro dia, Ah, eu não aprendi muita coisa, eu tive que aprender tudo. mas tá Mas, vindo, enfim, tá é vendo? assim, sei lá, vi, estou vendo tudo bem, tá ótimo. Doutora, a gente Tá está aprendendo funcionando. tanta coisa nessa pandemia, não é só coisa ruim, né? A gente está aprendendo a se virar. Eu nunca tinha feito isso daqui, por exemplo, e aí chegou uma hora que eu estava fazendo todo dia e adorei e tal. Meu gato tá aqui, tá super curioso, foi embora. E, mas eu queria já, assim, eu elenquei vários assuntos para a gente falar, mas uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é algo que está acontecendo meio generalizado. Diga. Eu percebi que é uma coisa que está me afligindo e mais recentemente eu vi várias pessoas falando a mesma coisa. Que mais agora do que é estar em casa, né, para as pessoas que ainda estão cumprindo isolamento, ainda estão fazendo quarentena, porque tem muita gente meio que já está com a vida meio que como se nada tivesse Tá acontecendo e muito a gente, por esquisito. exemplo, Tá hoje com muito mil e esquisito. quatrocentos mortos. Olha só, tá muito esquisito, né? Negacionismo é grande. Pois é. E o que as pessoas estão ficando muito aflitas agora não é nem com essa realidade de estar em casa, mas é a incerteza, que é esse medo de não saber quanto tempo a gente vai lidar com isso, se a gente vai ficar em casa. Que eu até brinquei aqui um dia, eu estava falando assim: se alguém falasse assim, olha só, vai ter que ficar em casa até dezembro do ano que vem, primeiro ia ser um desespero, né? E depois tentar lidar com isso de uma forma prática. Tá, tudo bem, então o que eu vou Uhum, fazer da minha vida? O problema é uhum. que a gente não sabe. Aí todo dia tem uma notícia nova. Agora, hoje saiu a notícia da vacina russa, que já estão dizendo que em agosto vai estar disponível, o que não significa que vai chegar aqui para a gente, mas as pessoas vão se enchendo de esperança. Não, não vai ter vacina. Daí o OMS fala: não, vacina só ano que vem. E isso as pessoas estão começando a sofrer com essa falta de ter uma previsão do que vai acontecer. Primeiro, é normal esse sentimento de angústia por não saber o que vai acontecer e como é que a gente lida com isso? É, eu considero que o problema vem antes da questão da incerteza. Eu vou fazer para você uma comparação. Lembra quando a gente tinha o ministro Mandetta, o Gabardo e o Anderson, aquela trinca que inspirava confiança? A Sim, nossa incerteza naquela época e o nosso medo, eles estavam amparados por uma turma na qual a gente depositava confiança. Ali estava em exercício uma coisa maravilhosa que se chama autoridade do saber. A autoridade do saber não é a autoridade do mando. A autoridade do mando impõe. A autoridade do saber convence. Então, o que estava acontecendo naquela época é que você tinha um susto enorme, mas você estava se sentindo amparado por uma posição como se fosse uma posição
paterna, sábia, que era a autoridade do saber. Ali havia transparência, ali havia convencimento, ali havia, olha, nós estamos aprendendo. Você vê um cientista falando, tem aquela Margarete Dalcomo, que eu acho muito bacana quando ela Ela é fala. fantástica. Eu adoro quando ela fala, porque ela exatamente transmite a posição segura da insegurança da ciência. Isso pode parecer paradoxal, mas a ciência é capaz de dizer: nós ainda não sabemos, mas E tudo nós bem, né? estamos E tudo bem. fazendo o nosso melhor. Exatamente isso. E tudo bem. Então, a questão de quando é que acaba isso? Se a resposta é nós ainda não sabemos, mas nós estamos fazendo o nosso melhor, isso produz uma tranquilidade. Agora, quando você vê uma acefalia, uma falta de boa liderança, e liderança no sentido mesmo do termo, que é aquela. O líder não é uma pessoa que manda, o líder é uma pessoa em quem você confia. Ele Isso. lidera pela confiança. Aí é outra coisa. Aí você diz, que coisa bacana. E, infelizmente, não é o caso do nosso país, nosso querido Brasil. Eu não quero nem falar do nosso querido estado do Rio de Janeiro, e muito menos da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, porque aí eu vou ficar muito perturbado. Então, eu não quero isso. Não, Mas a gente sente aqui as falta. coisas são sempre piores, mas foi bom você ter falado isso, doutor, porque exatamente a gente tinha aquela. Tem gente falando que sumiu a imagem, mas eu tô vendo, para mim tá tudo normal aqui, funcionando Para tudo mim está normal. normalíssimo. Eu estou vendo você A e estou me gente vendo. tinha aquela coletiva diária com aquelas figuras ali que passavam exatamente conhecimento, informação. Então, a gente em casa tinha uma segurança de estar sendo guiado no meio dessa tormenta. Tinha também, querendo ou não, o posicionamento dos governadores que diziam que era para ficar em casa, colocando aí algumas metas de comportamento e de tal. Nem isso temos mais, porque os governadores aí, por uma questão política, já de olho em eleições aí para as prefeituras e tal, esses governantes acabaram flexibilizando muito antes do que se consideraria razoável. O Brasil hoje é o país que tem o maior número de mortes por dia, acima dos Estados Unidos, e o único, juntamente com os Estados Unidos, acima de mais 1.000 mortes. Você vê, por exemplo, os outros países já controlando toda a situação com cento e tantas mortes, que, claro, ainda é uma perda, mas dá um desespero. E aí virou uma coisa meio que cada um por si, né? A gente tem que tomar as decisões do que fazer, de como se comportar, o que flexibilizar de isolamento. Eu tenho falado muito sobre isso, porque as pessoas agora, claro, estão cansadas de ficar em casa, estão exaustas. Tem uma coisa que eu andei lendo que eu quero perguntar para você, que é a exaustão do isolamento, a exaustão de estar em casa sozinho, que acho que vai dando um tilt psicológico nas pessoas. Então, as pessoas começam agora a tentar flexibilizar um pouco. Então, tem gente que já está recebendo gente em casa. Eu, por exemplo, tive que negociar com meu marido, porque somos duas pessoas, não dá para tomar a decisão sozinha. Não vamos receber ninguém em casa. Talvez, quem sabe, encontrar alguém num parque e tal. E eu comecei a nadar no mar. Eu pego a minha bicicleta de manhã, porque eu estava ficando louca, o senhor bem sabe disso. Pego a minha bicicleta de manhã, vou lá para a praia, tiro a máscara só na hora de entrar na água, nado lá. Hoje nadei quase 2.000 metros, volto para casa de bicicleta exausta, mas dá pelo menos uma sensação de ver movimento e tal, e assim, espero que isso esteja tendo algum efeito. Agora, as pessoas estão se sentindo assim, né, doutor? É Sozinhas, curioso, Marilis, abandonadas. porque as pessoas estão experimentando uma coisa que se experimenta na aposentadoria. Ah, Aposentadoria significa recolher-se aos aposentos. Você já pensou que coisa horrorosa? Recolher-se aos aposentos. Eu não deixo nenhum cliente meu se aposentar sem que me mostre que tem um bom plano do que vai fazer.
Então, o que acontece agora? Existe uma espécie de aposentadoria, ou seja, um recolhimento aos aposentos, que é forçado. Então, as pessoas não estão acostumadas a ter o que fazer dentro de casa, não estão acostumadas a se entreter em seus aposentos e nem se planejaram para isso. Então, elas ficam de saco cheio, claro. E Sim. a negociação interna de custos e benefícios, a gente também vai aprendendo um pouco mais como se dá contágio com vírus, vai ouvindo e tal. Sim. Quem é que vai ouvindo as Margaretes Dal Como, vai ouvindo gente boa que continua a aparecer. Mas a tristeza é que, primeiro, existe essa bagunça de falta de liderança. E segundo, realmente, a questão do o que fazer num recolhimento aos aposentos, o que se a pessoa pode se em aplicar, isso daí as pessoas estão completamente tontas. Então é Gente, eu tô natural que chocada com haja esse isso. exemplo. Eu tô chocada com esse exemplo que você deu da aposentadoria, porque é justamente isso que acontece. E é por isso que a gente vê tanta gente que se aposenta e fica deprimido, porque a pessoa se Meu Deus do aposenta sem ter um céu, é uma plano de vida, doença. o que fazer depois daquela aposentadoria. Então, assim, a gente meio que tá vivendo uma aposentadoria da vida meio forçada nesse momento. Isso, a gente está sentindo na pele o que as pessoas mais velhas, naturalmente eu estou falando de outras pessoas, não de mim, já sentiram, porque de repente as pessoas, é inacreditável, as pessoas sonham com a aposentadoria. Por quê? Ah, porque eu vou deixar de trabalhar e vou fazer o que eu quiser. E o que você vai querer? Me E diga. as pessoas não Não sabem. sei. Não sabem. Não sabe. Aí eu fico brigando aqui no consultório. Não vai se aposentar enquanto não souber. Eu quero Enquanto não resposta, tiver senão um você vai ficar plano. doido. Faz todo Senão você vai sentido ficar isso. Eu nunca doido. tinha Ô, pensado para pensar caramba! na gravidade. E assim, por isso É, também muita gente acaba adiando o dia da aposentadoria, porque não sabe o que vai saber, vai fazer, e acaba se deprimindo se fica em casa e não tem, enfim, um plano pós. se aposenta e não sabe, fica bosta na água. Porque o que eu tenho visto aqui nesse tempo é a epidemia do bosta na água. O bosta O na que, que água é é isso? aquela, como diz, é uma situação de estar à deriva, assim, sem saber para onde ir, flutuando naquela coisa que nem, não é? Que nem bosta Então, na água. que nem bosta d'água. Então, eu vejo que isso daí aconteceu, o bosta na água aconteceu aqui várias coisas compensatórias por falta de planejamento da aposentadoria, que é o bosta na água, o grude, a maconha e os outros vícios correlatos, Hum, nomeadamente o carboidrato e o álcool, né? Então, chocolates, pacotinhos, não sei o quê. Em inglês se diz binge, né? Binge quer dizer Benji. tomar mergulhar no negócio, tomar um porre de carboidrato, de série na Netflix, de não sei o quê, os verdadeiros Homer Simpsons, todo mundo espalhado por aí, O que é o parado. grude? O que é o O grude, grude, doutor? o grude é o diabo do vício de companhia. O grude é a Hum, pessoa que não aguenta nem um instante ficar sozinha, ela tem que estar. Então, uma pessoa tem vamos dizer, um namoradinho, ela vai e gruda no namoradinho, então os dois ficam grudados se o dia inteiro rolando e tal coisa. É por isso que outro efeito colateral é o divórcio, né? Porque aumenta muito a implicância, o sadomasoquismo sutil. Né? Ninguém está batendo com a panela na cabeça de ninguém, mas a pessoa começa a reclamar de tudo e dizer você não limpou a louça como devia, olha só, demorou. Não, mas eu acabei de comer. Não, aí começa a reclamação. Então, são entretenimentos. O diabo é que os vícios são entretenimentos. É uma coisa, incrível como é que. Você sabe casal que faz boda de ouro se sacaneando a vida inteira? Porque eu digo que o sadomasoquismo dentro do casal faz mais boda de ouro do que amor.
Então, o casal vai se implicando e vai se entretendo. Então, é justamente disso que se trata, é entretenimento. Como é que você se entretém? Você se entretém com uma coisa que você planejou e que você acha bacana? Ah, se você não se entretém com isso, minha filha, o vício vai te chamar para outros É. entretenimentos. Isso, E aí isso vai. que você falou, doutor, eu fiquei insuportável quando, no meio dessa pandemia, coitado do meu marido, eu queria que ele limpasse a casa, a cozinha na hora que eu queria. E é provavelmente isso que acontece com essas pessoas que se aposentam e não estão em casa fiscalizando tudo que está acontecendo o tempo todo. Sério, eu olhei para ele uma hora e falei, eu tô muito chata, né? Ele falou, tá insuportável. Claro, eu também estava reclamando de algumas coisas que ele também teve que melhorar. Agora está tudo certo, nos acertamos e tal. Não entraremos para a estatística de casais que vão se separar depois da pandemia, que já vimos aí, parece que vai ter um número muito grande de gente que descobriu que não suporta mais É viver com isso aquela mesmo. pessoa. Mas eu Ô tô Marilis, olhando aqui o tempo. Marilis, Ah, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu vou ligar o ar-condicionado aqui porque está um certo calor que eu resolvi fazer sem barulho, mas eu estou não tem começando a ficar problema, o meu tá encalorado. ligado. O Ah, meu tá beleza. ligado, não tem Então, ok. problema. Ok. Doutor, eu tô de olho no relógio aqui porque tem tanta coisa para falar, então vamos já mudar um pouquinho. Eu queria falar um Manda. pouco sobre uma coisa que a gente até começou a falar um outro dia, que é o negócio do perdão. A gente fica ouvindo a vida inteira que a gente tem que perdoar. Isso em relação a qualquer coisa, pode ser uma traição num relacionamento conjugal, pode ser um problema no trabalho, pode ser uma questão assim de amizade, por exemplo, né, que acontece de ter traições e tal, e que é assim, ai não, você tem que perdoar para daí significa que você superou essa história. Mas aí eu até fiquei me perguntando, né? Eu tive uma história, ai, tem que perdoar, tem que perdoar. Eu falei, mas a pessoa nunca me pediu perdão, por que eu tenho que perdoar? Por que a gente, que raio, essa coisa meio católica, por que a gente tem que perdoar para, sei lá, Para quem não provar pediu que a gente perdão. conseguiu seguir em frente? Isso é uma. Você pode ter até o senso comum te cobrando, você tem a generosidade de coração, desapego, que você tenha só amor para dar, e que você perdoe, e que deixe a vida continuar. Mas você não engana uma coisa que mora dentro da cabeça de todo mundo, que é um contador. Existe um contador dentro da cabeça da gente que ele é um exigente cobrador de justiça, que é o seguinte: a pessoa te sacaneou, você sofreu uma injustiça, e esse negócio está nivelado, aí vem o padre, o pastor, e diz, perdoe. Aí você diz, tá bom, eu perdoo. Mas o contador vai dizendo, e aí? Ela está Trouxa. devendo. Ela está devendo, seu idiota. Vai lá. Aí você perdoa, mas salga a comida da pessoa. Perdoa e dá uma alfinetada. Não adianta. O contador, você precisa estar de ouvido no contador para saber se ele está dizendo se a justiça foi feita ou não foi feita. É claro que o contador leva em conta relações de custo-benefício. Como, por exemplo, essa pessoa é chata, eu vou diminuir a exposição dela, a minha exposição na vida dela e a exposição dela na minha vida. Eu tenho a mão no botão de regulagem de volume. Então, ela toma Rivotril, eu tomo distância e todo mundo fica bem. E aí o contador diz assim, não, tá bom, se você diminuiu os danos dela, você pode dizer que perdoa e deixa ela para lá. Então, o negócio é que você não engana o contador de dentro. Mas Pode existe negar algum ele à problema em não vontade. perdoar? Existe, minha querida, existe um problema, que não é perdoar. Eu vou te dizer, é mais deixar para lá do que perdoar. Eu acho essa coisa de perdoar, é muito melhor você dizer caguei do que dizer eu te perdoo. Não,
Com certeza, o desprezo é o Ah, melhor, eu sim. imagino que deva Não, ser o melhor eu vou te contar sinal uma. de que você Eu te, superou aquela história, muito mais do que, eu perdoei. Não, eu desprezo a pessoa, eu caguei pra pessoa, é, é isso. é, um cliente meu disse assim, ô Francisco, o que que te motiva na vida, hein? Porque para mim o que me motiva é a vingança. Aí eu disse, ó, o que me motiva na vida é gostar de ser gostado, amar e ser amado. Aí ele disse, é, isso também é bom, mas a vingança é melhor. então, Ô, então doutor, eu mas, por disse exemplo, que essa coisa. ele era prisioneiro da vingança. Então a vingança ficava alugando ele. Essa história que você está dizendo de não perdoar, e simplesmente ele era prisioneiro da vingança. Ele não tinha vida própria porque estava alugado pela vingança. É ruim, por exemplo, quando a gente. Por exemplo, eu tive uma história, quero que a pessoa morra de diarreia até hoje, mas caguei pra ela. Mas eu tenho um sentimentozinho, às vezes, assim, de pensar que eu tô muito mais feliz, muito melhor agora do que eu tava naquele relacionamento. É ruim esse tipo de sentimento ou tudo bem? Qual? O sentimento de que eu estou muito melhor agora? Ah, tô muito melhor agora. E assim, Olha, ficar feliz de saber que a pessoa sabe que você tá melhor agora. quero ver como suporta me ver tão feliz. Aquela história do Chico Buarque, né, que tem essa letra linda. Né? Isso. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão Tão feliz. Não é isso? feliz. Olha, no desapego da vingança, existe um momento que não tem a menor importância, porque tudo o progresso da saúde, a cura em psicanálise, ela se dá por ganho de terreno, é percentual. Então, se você está saindo da vingança e ainda tem uns 15%, deixa. De vez em quando você pode. Não tem problema nenhum. A doença é uma coisa que aluga temporalmente. Se eu passar o dia inteiro pensando na vingança, eu estou doente. Se eu passar 15 minutos pensando na vingança, caguei. Já Foda-se. passou. Já passou. É humano, não é realmente um problema. Não, Teve a gente falando doença assim, também é nossa, humana. teve A gente doença comentando aqui também. falando, nossa, que sentimento pequeno. Será que é um sentimento pequeno ou é um sentimento que acaba passando meio que na cabeça de todo mundo? Querida, só é pequeno quando você expõe no Facebook que você está com vingança. Aí você vai receber várias críticas, tá bom? Porque as pessoas que veem o Facebook são perfeitas, compreendeu? Então, elas, no alto da sua perfeição, elas vão te criticar. E isso daí é da vida. Quem manda você entrar em contato com gente perfeita? Se você Pois entrar em é. contato com gente mais normalzinha, assim, que nem eu, que nem você, então não vai ter esse tipo de repercussão, não. Então, pô, Tem um monte de gente essas. Tem um monte de gente perfeita aqui, doutor, achando horrível esse sentimento e eu falando que eu quero que a pessoa morra de diarreia. Pois é, eu não sou perfeita. Eu realmente Pois tive é, caramba, eu esse também tipo não. de Olha, atenção, eu eu confesso, tive não sou perfeito. eu não sou eu sou zero perfeita, mas eu supero. Tem uma pergunta aqui que o Igor Couto mandou que eu acho que dá para a gente ir para um outro assunto, que ele fala, até pegando esse momento que a gente está vivendo na vida agora, no país e tal, ele fala de onde vem tanto ódio ao próximo, ao diferente, que a gente tem visto isso o tempo todo. De onde vem isso, doutor? Isso daí, você sabe que qualquer crime ou qualquer ação humana se dá por motivação, meios e oportunidades. Então, vamos dizer, a motivação para se mostrar superior, ela existirá sempre. Mas, se você também tem uma motivação de ficar de saco cheio com uma determinada. Vamos lá, o Lula estabeleceu, quando veio a PT, estabeleceu um nós contra eles. Sim, isso é Começou o nós antigo, contra eles. não Nós é de contra eles hoje. não é de hoje, e o nós contra eles elegeu o senhor capitão que está aí. Foi o nós contra eles. E o nós contra eles
Como o senhor aí não sabe muito bem governar, então continua no nós contra eles. Isso daí É o que alimenta a militância dele. produz. O cara tem um gabinete do ódio, isso daí é inaudito. Isso daí é uma coisa. É a primeira vez que. O George Orwell, no livro dele, 1984, ele tinha a hora do ódio. Né? Então havia, assim, na transmissão, a hora do ódio. A hora do ódio era a hora de você ficar exaltado contra o inimigo. E exaltado contra o inimigo, isso produz uma união que chama união contra. Eu não acho você uma idiota, mas você é contra fulano também? Oba, então estamos juntos. Então acabaram as nossas diferenças. Seus problemas acabaram. Agora você tem quem odiar. E isso daí é uma sedução muito forte. É uma sedução muito forte. Porque você odeia, você se sente superior, você se sente dono da verdade, você sente tudo que a democracia, infelizmente, não gosta. A gente, para viver na democracia, a gente precisa tolerar que o outro pense diferente da gente, que o outro dê argumentos. Mas que argumento? Hoje em dia você não ouve argumento nenhum, você só ouve xingamento. Sim. Não tem argumento, você tem rótulos, você tem xingamento. Você é isso, não, você quer isso, não, você. Então fica o jogo de rótulos, que é um jogo que, enfim, só acirra o nós contra eles. Isso produz uma motivação perversa, uma motivação cruel. A motivação de ferir, a motivação de humilhar, a motivação que deteriora os costumes. Não é a motivação de conversar que nós estamos conversando aqui. Eu tenho compaixão pelas pessoas que foram abduzidas por esse fervor odiento. Eu não acho que eu sou melhor do que elas, não, porque em determinadas circunstâncias eu posso ser pego pelo fervor odiento. Isso depende da minha circunstância. Eu não quero que elas crucifiquem, eu quero que ter um pouco de paz, um pouco de tentativa de se colocar no papel do outro. Isso você vê dentro de família, Marilis. Dentro de família, a pessoa está polarizada, quer matar o irmão, porque o irmão pensa, votou não sei quem, e o outro votou não sei o quê, então é aquela bagunça. Eu quero lugares onde a gente possa entender o outro. Eu tinha um tio que dizia assim, quando eu divirjo muito, muito de alguém, eu pergunto para a pessoa, você mataria a sua mãe a facadas? Aí a pessoa diz, não, oh, eu também não. Então já temos alguma coisa em comum. Já temos alguma coisa em comum. Eu quero trazer até aqui um debate que andou acontecendo, eu vi que alguém comentou aqui, um colega meu de Folha de São Paulo escreveu, o Hélio Schwartzman, que eu admiro muito, acho enfim, um dos melhores articulistas que tem no país. Ele escreveu uma coluna logo que o Bolsonaro foi testado positivo para a Covid, dizendo que ele desejava que o Bolsonaro morresse, né? Usou a coisa de que havia uma razão, que as coisas que aconteceriam com a morte dele beneficiariam o país de alguma forma. E daí virou uma discussão se é moral ou é imoral você desejar a morte de alguém. Eu não sei nem se dá para entrar nessa discussão, mas eu queria perguntar para você o seguinte: é comum as pessoas terem esse tipo de sentimento ou não? De desejarem tão mal a alguém? Ou isso é comum, mas as pessoas simplesmente não falam porque é uma coisa imoral de você desejar que alguém morra? Às vezes a pessoa deseja que o outro tenha diarreia crônica e se acabe... que é um jeito eufemista de dizer quero que morra. Eu quero que morra. A gente está cansado de dizer, eu quero que morra. Morre! Assim,
Agora, existem duas coisas engraçadas que é isso. A primeira é as pessoas atribuírem ao pensamento mágico. Se alguém desejou que alguém morresse, esse pensamento pode fazer mal a alguém. Né? E aí nós entramos no que é ética. No que é ética, no que é moral. A ética é um acordo social de não se causar dano a ninguém de maneira injustificada. Então, não se causar dano a ninguém de maneira injustificada quer dizer que você pode prender alguém, você pode privar a pessoa de liberdade, pôr na cadeia, e isso é causar dano. Por quê? Porque você, como pacto social, acordou de que aquela pessoa é causadora de dano maior para a sociedade. A argumentação muito interessante do Schwartzman nesse artigo justamente foi pela ética do dano maior. E a ética do dano maior significa o seguinte: se a pessoa está viva e não dirige, não lidera o país no momento da Covid, que todo mundo está morrendo aí, como você bem falou, por falta de liderança, por falta de uma orientação sábia, então, como você, se a pessoa, por razões que pertencem a Deus, viesse a falecer, isso seria uma bênção para todos nós. Né? É o consequencialismo. Exatamente. Então, eu não mandei ninguém atirar nele. Mas se ele está dodói e vier a falecer, então, quem sabe? Então, isso é um tipo de argumentação muito bacana, muito interessante, de você levar em conta, não da questão em si, mas a discussão do que é a ética, do que funciona na ética. Como é essa história do não causar dano? Mas não causar dano significa que você não vai dar nenhum peteleco em alguém que está te assaltando? Não. Você tem uma coisa chamada legítima defesa, e a legítima defesa tem diversos graus de aplicação na justiça, desde eu poder quebrar a cabeça de uma pessoa que está invadindo a minha casa, até eu botar uma pessoa na cadeia, ou haver um movimento para botar uma pessoa na cadeia. Essas discussões éticas interessantíssimas que estão surgindo com a inteligência artificial. A inteligência artificial está dirigindo carros, e aí como é que vão ser os carros autônomos? Eles vão poupar que vida? 3 vidas em vez de 5? Uma vida em vez de 4? Isso daí é uma discussão fascinante. Mas, enfim, nessa história, o ponto é, a discussão ética se abriu. Ótimo. Doutor, essa coisa da gente estar vivendo esse momento super polarizado, as pessoas com raiva e tal, eu tenho ouvido e já me peguei falando exatamente a mesma frase, quando eu vejo alguns comentários muito odiosos nas redes sociais, uma atitude muito preconceituosa, a gente já vai falar um pouco sobre preconceito, mas eu já me peguei, por exemplo, falando esse tipo de gente ou esse tipo de atitude desperta o que há de pior em mim, meus piores sentimentos, meus piores desejos. Isso é uma coisa que é inerente ao ser humano, a gente, o comportamento abjeto de outra pessoa é natural que desperte na gente esse tipo de pensamento que não é muito bacana? Isso diz respeito a o que é raiva. O que é raiva? Raiva é a reação natural à injustiça. O que você perceber como injustiça, você vai sentir raiva. Agora, veja só, você sentiu uma injustiça, sentiu uma raiva. Suponha que você é mãe de uma criança que está brigando lá e ficou com raiva do irmãozinho e foi lá dar um beliscão no irmãozinho. Aí abre chave. Você pode chegar para o seu filho e dizer assim: oh, ele é o seu irmão. Você deve amar o seu irmão e não brigar com o seu irmão. Que feio. Atitude 1. O que acontece? A injustiça permanece. E o menino é levado a entubar a injustiça porque ele não teve como acertar a contabilidade com o irmão.
Agora você chega e diz assim: o que, que houve aí? Vamos arranjar um jeito diferente do que quebrar a cabeça do seu irmão, porque quebrar a cabeça do seu irmão não funciona aqui em casa. Você me diz aí o que, que aconteceu, vamos procurar justiça, mas de uma maneira civilizada. Vamos ver como é. Isso daí é completamente diferente, porque você está levando em conta a raiva da pessoa como motor da justiça. Isso é essencial que a gente entenda. A raiva é motor da justiça. Se não houver indignação, se não houver o sentimento de ultraje, você não procura justiça. Você Então, mas, deixa por pra exemplo, lá. o que a gente está vivendo hoje em dia é que a gente vê nas redes sociais muitas injustiças sendo cometidas, muitos comentários odiosos que despertam essa raiva que no fundo é um desejo de justiça, só que às vezes você não tem as ferramentas para fazer isso. E aquilo causa um mal terrível. Eu tenho um sentimento de justiça muito arraigado e eu às vezes me vejo passando mal e querendo comprar brigas por pessoas que eu nem conheço, que estão ali sendo, enfim, atingidas e tal, como nesse episódio, tantos episódios que a gente vê nas redes sociais, esse episódio do transexual lá do Tami Miranda, que está sendo atacado porque a Natura chamou para fazer um comercial, e aqueles comentários mais odientos, como se pai fosse só uma construção física e não uma construção de amor. A gente vê no Brasil tem mais de 5 mil crianças, 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. A gente sabe que tem um monte de homem que tem filho e vai embora. E eu me peguei lendo muitos comentários horríveis, nojentos, muito preconceituosos e com essa sensação de impotência, de não poder fazer nada, porque a minha palavra ali no meio de tanta gente maldosa, tanta gente preconceituosa, meio que não vai aplacar, né, aquele tipo de comportamento. E é frustrante, doutor. Totalmente, Marilis. Eu fico pensando o que é que você e as pessoas que lidam com redes sociais, elas estão no meio de um torvelinho, no meio de uma tempestade. Não há momento de respirar, quanto mais de refletir. Então está todo mundo reagindo em vez de refletindo. Não há momento de. Porque é um sufoco, é um bombardeio. É como se estivesse dentro de uma guerra. Então eu digo, caramba, eu não estou na posição de fazer crítica a quem entra em treta. Mas eu acho lamentável, eu acho triste, porque a pessoa ela está se embrulhando na onda. Ela não tem tempo de parar e dizer qual é a melhor solução desse negócio. Né? E como é esse negócio? Não adianta. A, a, a tempestade, o torvelinho, não dão um momento para respiro. Eu digo, o que aconteceu comigo? Eu não me meto na treta, mas será que eu não me meto na treta? Eu devia me meter na treta? Olha, os franceses têm uma expressão que eu gosto muito, eles dizem assim, aquabon. Aquabon significa, é bom para quê? Vai funcionar, vai fazer bem ao quê? Exatamente. Eu entrar nisso. Vou falar para Vai você ajudar? que eu acho que eu dei uma boa amadurecida, porque eu não podia ver uma treta que eu já pulava dentro dela. A louca da treta. Não podia ver uma treta que estava sendo. Eu hoje penso 50 vezes antes. E várias vezes eu chego a escrever. Isso eu já percebi que é um bom exercício. Às vezes eu escrevo um negócio enorme, escrevi, olhei para aquilo, apaguei e acabou. Pronto, já foi, parece que eu já botei até para fora. Mas eu ando fugindo de Santa treta porque as tretas escrita. me fazem muito mal. Agora, doutor, a gente sempre foi Primeiro, a gente estava falando esses dias sobre a coisa do preconceito e eu queria que você... a Bia falando aqui que eu melhorei muito, que eu era muito pior. Eu era horrível, eu era uma pessoa péssima. Eu era uma pessoa que... É isso, não podia haver uma treta que eu pulava dentro da treta.
A gente estava falando sobre o preconceito e eu queria que você explicasse a coisa da origem do preconceito, mas eu já queria emendar uma outra coisa que parece que a gente descobriu que vive num país cheio de gente preconceituosa. É impressionante. A gente achava que a gente vivia num país com pessoas muito legais, muito bacanas, muito amistosas e receptivas. E parece que não. Ainda que seja uma minoria, é uma minoria muito barulhenta, de gente contra absolutamente direitos individuais e tal. De onde vem isso? O que é? Qual que é a origem do preconceito e, enfim, como é que a gente combate o que a gente está vivendo hoje? Então vamos começar falando do seguinte. Eu tenho muito preconceito com gente que vem do sul Ah, do país. Tem muito preconceito. tem muita Sabe o gente que 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 eu tem. acho? Sabe o que eu acho deles? Eu acho que eles são sérios, que são trabalhadores, que são honestos, que gostam de fazer as coisas bem feitas. Isso é tudo preconceito. Então, a primeira coisa é que existem preconceitos a favor, não existem só preconceitos contra. Ah, sim, é o que você. É um preconceito que você forma sobre aquela pessoa, não É claro, você necessariamente, vem do não sul, necessariamente negativo. você vem do sul, eu te olho com preconceito. E mais também, Marilis, a gente usa de várias coisas para causar preconceito a favor da gente. Por exemplo, nós dois, nós estamos aqui. Você está num ambiente, você é uma moça bem arrumada, bonitinha, com a maquiagem bem feita, está lá com o seu cabelinho. Atrás de você tem uma estante de livros. Né? Atrás de mim tem uma estante de livros. Eu estou num ambiente legalzinho, com uma parede amarela, com as fotografias bacanas. Tudo mais. O que é isso tudo? Eu estou mandando mensagens que causam preconceito a favor de mim, porque Sim, eu quero ser gostado, eu quero ser admirado. Então, estou mandando estímulos preconceituosos para meu benefício. Então, existe preconceito a favor e há preconceito contra. E o que define esses preconceitos, a raiz deles é uma coisa da natureza humana, que é sobrevivência. Mas como os preconceitos tem a ver com sobrevivência? Tem. Vou te dar uma ideia. Você está, imagine-se numa rua deserta, de noite, mal iluminada. Você está caminhando pela calçada. No outro lado, vem um ruído na sua direção que parece uma pessoa andando. Você ainda não viu a pessoa. Imediatamente você se põe em guarda e em alerta com a suspeita de que a outra pessoa possa ser uma ameaça para a sua vida. sim. Ainda mais no Brasil. E Se for um homem do outro lado da rua, já vou achar que você é estuprada ou morta ou assaltada. isso é um preconceito que salva vidas e tem salvado vidas. A nossa humanidade, a nossa espécie, chegou até aqui porque nós tínhamos esse preconceito. O estranho é sempre inimigo Uhum. na cabeça. Então, quando a gente vê uma pessoa, a gente começa a buscar sinais de que ele não é tão estranho assim. Entendi. Buscar sinais. Então, a pessoa. Eu brincava com uma coisa assim, de preconceito racial, de negro e branco. Você vê, de repente, é um negro que vem na sua direção e você é branca. Aí você olha melhor, é um negro de meia idade, vestindo um terno e está carregando uma pasta executiva. Aí você diz, opa, esses são sinais de que ele ocupa um lugar social que não é de luta, não é de ataque, é um lugar que me deixa tranquilo. Então você usa rapidamente todos os seus preconceitos contra e a favor para Sim. chegar a uma solução se você vai ficar tranquila ou se você vai dar no pé. Se preparar para a E não luta ou necessariamente a gente fuga. está certo, né, doutor? Mas é claro que não, mas eu não vou apostar ao ponto de correr risco de vida. Eu não, Pois em é. dúvida eu saio correndo. Em dúvida. Eu sou.
Olha um preconceito que eu vou falar agora, que antigamente se dizia assim, eu sou que nem os heróis italianos, ou mato ou morro, ou seja, ou fujo para o mato ou fujo para o morro. Então não tem esse negócio de ficar lá pagando para ver, não. Eu quero saber se eu estou em ameaça. E isso daí só é possível através dos preconceitos. Então, o Doutor, mas aí, assim, preconceito. aí a gente começa, tudo bem, daí a gente começa quando. Porque a gente não conhece aquela pessoa, a gente sempre parte do princípio que pode ser uma ameaça. A partir do momento que a gente entende que ela não é uma ameaça, mas continua tendo, usando das informações que a gente já tem na cabeça para continuar com aquele preconceito que acaba virando uma intolerância. Hoje a gente tem visto muito sobre isso, principalmente em relação aí a minorias. Então, esse governo é um governo que fala muito sobre a questão dos homossexuais e tal. Como é que se muda isso? Porque se essas pessoas continuam usando toda a informação que elas têm para reafirmar o seu preconceito e a partir daí virar intolerantes, tem algum jeito ou não? Tem um jeito, e esse jeito faz parte do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo porque nós vivemos numa democracia. Então, a gente pode ter vontade de acabar com quem está pregando a intolerância, passar o rodo em quem está passando. Mas, como a gente vive na democracia, e eu gosto da democracia, então eu quero argumentar e convencer as pessoas. Convencer as pessoas de que uma convivência legal é melhor do que essa guerra toda. Então, eu vou apoiar pessoas que me representam, que seja democracia representativa, eu vou apoiar. Outro dia, uma irmã disse, mas a fulana gosta muito desse senhor, desse capitão. Você não acha estranho? Eu digo, não. Eu acho que esse senhor representa ela. Então, como nós vivemos numa democracia representativa, então eu quero que ele perca face a uma pessoa que eu acho melhor do que ele. Mas não quero que ele morra, que deu. Não. Não quero matar, não quero que dê golpe de Estado, eu não quero nenhuma solução que desague em ditadura, em postura autoritária. Porque você, na defesa das minorias, você pode ser igualmente autoritária. O politicamente correto é uma praga autoritária pra caramba. Esse negócio de ficar puxando a orelha dos outros, e agora tem um tal de cancelamento que Então, eu entendi, me explicaram, eu fiquei horrorizado com o tal do cancelamento. É doutor, a já fui coisa mais cancelada várias vezes. Menina, mas que coisa bárbara! Como eu divirjo desse negócio, meu Deus do céu. Que Doutor, eu já fui coisa. cancelada, que agora quando eu penso em falar alguma coisa, eu falo, ih, eu já fui cancelada mesmo, daí pega e fala e tá tudo bem. Legal. Mas, mas essa coisa do cancelamento é uma coisa que eu acho que tem prejudicado muito a liberdade de expressão, o jeito que as pessoas falam. E não tô falando, tem gente que fala assim, ah, mas então pode ser racista, pode ser homofóbico, pode ser machista. Não, acho que a gente tem leis aí justamente que impedem que as pessoas ajam desse jeito. Estão aí Você justamente para existe você. a Exatamente. diferença Mas, entre liberdade de expressão e crime. Existe crime de injúria, exatamente. difamação, incitação à violência, um monte de crimes que você pode usar os meios competentes democráticos para acionar essa gente. Agora, o que eu tenho visto é o que as pessoas às vezes estão exigindo é uma censura prévia. É não querer, por exemplo, que as pessoas nem falem tal coisa, não se dirijam às pessoas. Eu acho que e eu já falei mais de uma vez, tem gente que às vezes vem, discorda, e tudo bem também discordar, né? Dentro do que a gente vive numa democracia, as pessoas têm que ter o direito de falar o que elas querem e depois assumir as consequências disso e as responsabilidades pelo que elas falam. Agora, Isso.
Porque não acaba que muita gente, eu falo que se organizar direitinho, ninguém mais fala o que pensa, porque as pessoas estão ficando exatamente com medo dessa coisa do cancelamento, de serem julgadas, esses dias teve um caso da Paola Cacerola, que é aquela chefe de Eu cozinha. soube disso. Pois é, Que a ela mulher falando falou que sobre uma comida é que questão. engorda. Ela falando sobre comida que engorda, do problema da obesidade, foi cancelada, chamada de gordofóbica. E há uma diferença muito grande em ser gordofóbico e em falar que a obesidade é uma doença catalogada na Organização Mundial da Saúde. Mas é isso, se você fala a palavra, às vezes, gordo numa frase, a pessoa já vai a carocela, ó, eu falando o nome errado dela. A pessoa já aponta o dedo para você como se você fosse uma pessoa gordofóbica e tudo. E isso acaba, assim, no meu ponto de vista, acaba dificultando tanto o debate, porque você deixa de falar coisa importante, que é combater a gordofobia, de você fazer chacota com gordo, de você achar que gordo não pode fazer certas atividades e tal. E você deixa de discutir, por exemplo, um caso gravíssimo que a gente está vivendo hoje, que é a obesidade infantil. Então, assim, virou um território minado que fica todo mundo com medo de abrir a boca para falar qualquer coisa. Então vamos falar de uma coisa conceitual que antecede essas tretas todas, que é o desejo de tirania, o desejo autoritário de ocupar uma posição tirana de mando. A democracia é representada por três poderes distintos. As pessoas falam, os três poderes em harmonia. Não é em harmonia. São três poderes em eterna desconfiança. Desconfiança de tirania. Um desconfia do outro. É por isso que são três. Se fosse um só, nós estávamos ferrados, porque isso aí é, para não dizer coisa melhor, porque aí nós estávamos na tirania, diretamente. A eterna questão da democracia é desconfiança da tirania. Desconfiança da tirania, e isso daí serve lá para os poderes, mas serve também para o nosso debate, serve também para aquelas pessoas que você está conversando e convivendo. As pessoas do cancelamento, elas querem exercer uma forma de tirania. É uma forma de Elas tirania. não existe direito de defesa, você daqui a pouco está demitida do seu emprego, você está banida, você tem um banimento social e de grana e de tudo, e sem direito de defesa. Isso não é democrático, isso é Sim. tirano. Tem uma história até que aconteceu na semana passada que eu acho ela muito exemplar do perigo que a gente está vivendo com esses cancelamentos, de um americano que estava voltando para casa dentro do carro, estava voltando do trabalho e ele estava com a mão para fora e ele tinha um tique. Você viu essa história, doutor? De ficar alongando Você ficar os fazendo dedos. assim. Então, para quem não sabe, vou explicar aqui rapidinho. Ele estava com a mão para fora do carro fazendo assim. Uma pessoa chegou e começou a buzinar, dizendo que ele não podia fazer isso. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. Foi embora. Tiraram a foto dele. Ele estava no carro da empresa. Essa foto foi parar nas redes sociais. E eu nem sabia disso. Isso é considerado um sinal usado pelos supremacistas brancos americanos, enfim, um sinal racista. E esse cidadão, esse trabalhador foi acusado, não demorou poucas horas, acabou sendo demitido pela empresa. A empresa foi pedir desculpa, o cara não sabia nem o que estava acontecendo. Resumindo a Ele não história, sabia ele nem está, o que tinha inclusive, feito. a pessoa que postou a foto pediu desculpa, depois desapareceu, porque daí tirou dela da reta. Esse trabalhador está processando a empresa, ele estava felizão, porque era o trabalho que ele estava ganhando, ele nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida, ganhava $40 por hora, era um imigrante. E acontece isso, ele tem a vida destroçada nas redes sociais, foi cancelado. Mas olha, Marilis, que beleza, esse cara está processando a empresa.
Não, tem que processar. Mas olha o estrago que você faz numa. E aí ele conta que aquilo era um tique que ele tinha, porque ele não estava nem com a mão parada assim, ele estava fazendo isso daqui. Ele estava Ele alongando era os um dedos, eu tique que ele entendi. tinha, que ele fazia, e o cara tem a vida destroçada por conta de uma foto, de um absurdo, enfim, de um preconceito da pessoa olhar para aquilo e já achar que se tratava de uma situação. E é isso, foi jogado aí no Tribunal das Redes Sociais. E a gente sabe que o Tribunal das Redes Sociais é implacável, ele julga e quase sempre condena. E as pessoas não têm direito de se defender. Então, assim, Eu hoje que eu nunca tenho vi. visto, doutor, as pessoas evitando se expor, evitando dar opinião, evitando falar. Eu era muito mais linguaruda, tô evitando por conta disso, do desgaste. Até a Manuela está falando aqui, né? Ó, o desgaste após esse estrago é muito grande. Você destrói a vida de uma pessoa, você deixa essa pessoa com Isso marcas daí, psicológicas o resto da vida. isso daí é uma das minhas esperanças, de que essa onda, que é uma onda também, que é um modismo, ela passe. Porque você começa a ficar, a coisa começa a ficar ridícula, que nem essas coisas de todo mundo se ofende, e ofende por causa disso, ofende por causa disso. Os comediantes vão fazendo piada desse negócio, a coisa vai ficando ridícula e começa a ser desacreditada. E isso faz parte da democracia. Então, houve uma onda em que as pessoas surfaram na tirania. Elas aproveitaram um determinado momento para dar uma de tirano e eu vou cancelar. E tudo em nome do bem, né? Tudo em nome dos altos valores morais. E, na verdade, as pessoas estão mostrando superioridade moral. Então, elas são as fodonas da moral. Aquilo é lindo. Então, aquela pessoa tem um momento de glória e eu achei ótimo que houvesse processo nesse caso, porque isso cria uma jurisprudência. Se uma empresa começar a ter que pagar multa alta porque demitiu um cara por causa de uma bobagem dessa, aí o negócio começa a arrefecer. Aí, porque existem consequências do ato tirânico. Então, é preciso que haja opinião, é tal história, pode falar o que quiser, mas arque com as consequências do que você fez. Exatamente. Aí, As pessoas aí. precisam ser mais responsáveis, né, doutor? E agora nós vamos entender o que é o preconceito, que realmente é um problema. O preconceito que realmente é um problema é o preconceito que não muda diante dos fatos. É aquele preconceito que continua achando que, mas essa pessoa é legal, você não viu que essa pessoa é legal? Mas no fundo ela é. Não muda diante dos fatos. Uhum. Eu tive uma experiência recentemente muito bonita em relação a isso, que é a história do o negro que virou Samuel. O negro que virou Samuel. O que acontece é que meu filho trouxe para casa um colega dele de jiu-jitsu que é negro. E eu, de repente, me dei conta que, pela primeira vez na minha vida, entrava na minha casa um negro em situação social, como visita. Nunca tinha entrado um negro como visita. E eu disse, olha que interessante, Que é é a o que primeira vez que acontece entrou um negro. muito na vida das pessoas de classe média alta no Brasil, né? A convivência Exatamente, com e lá no negros não Sul é uma muito convivência mais. social. É. O Lá no Antônio Prata Sul muito escreveu mais. um artigo falando sobre isso recentemente. Uhum. Aí o que aconteceu com esse rapaz? Esse rapaz foi almoçar com a gente ia almoçar, ele sentou-se à mesa e começou a almoçar com a gente. Durante o almoço, ele passou de negro a Samuel. Ele se chama Samuel, e daqui a pouco, no final do almoço, eu só pensava nele como Samuel. Por quê? Porque a questão de ser negro ou não ser negro tinha deixado de ser uma questão. Passava a ser uma pessoa que é interessante, que é engraçada, que tem senso de humor, que é legal, que tem um bom coração, que eu achei muito simpático e tudo mais. Pronto, acabou. Então, essa coisa, o que aconteceu? Eu poderia ter o preconceito, mas o preconceito virou conceito a partir dele ser apresentado aos fatos. Os fatos Entendi. mudaram o preconceito.
Esses Doutor, preconceitos não tem problema nenhum. a gente tem 30 segundos e vamos cair. Queria só que o senhor deixasse rapidinho uma despedida e eu queria já agradecer por esse papo que foi ótimo. Olha, Marilis, a minha despedida é dizer que eu me diverti muito, eu tenho esse luxo na vida de só fazer coisa que me diverte, e adorei estar com você, adorei esse papo, e eu acho que todo mundo que viu aí, espero que tenham se divertido tanto quanto a gente, que a gente se divertiu bem. Um beijo, doutor. Tchau. Tchau, gente.